ao A-10 Warthog por quase meio século. Mas essa função está chegando ao fim, pois a principal função do Warthog aqui na DM, uma antiga máquina militar, ruge de volta à vida nas terras escaldantes do Iêmen. Com seu canhão mortal de 30 mm e tenacidade incomparável, o A-10 Warthog destrói implacavelmente as táticas adversárias e persegue equipes de mísseis. Por quanto tempo o adversário poderá suportar um escrutínio tão implacável? Uma vitória difícil e uma reviravolta muito aguardada. Na manhã de 29 de março de 2025, um grupo de equipes de solo se reuniu atrás de uma fileira de aeronaves cinza escuras na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, sob um sol escaldante. Grãos de areia rodopiavam no ar, brilhando brevemente sob a luz forte enquanto o vento cortava a pista. O A-10, Thunderbolt II, também conhecido como Warthog, era uma relíquia de voo baixo e fortemente blindada aos olhos de alguns, mas um herói calejado pela batalha aos olhos de outros. Ele se destacou naquele redemoinho áspero. O A-10 não havia desempenhado um papel significativo em grandes batalhas nos 3 anos anteriores. Os tempos estavam mudando, de acordo com as negociações de defesa nos Estados Unidos. Aviões de guerra furtivos e drones não tripulados, e não brutamontes arcaicos com armas enormes, eram o caminho do futuro. Os dias do Warthog estavam contados aos olhos de muitos observadores externos. Mas aquele dia quente de março revelou o contrário. Cada parafuso, painel e rebite daquelas aeronaves brilhava com um novo propósito, quando a 124 ala de caça chegou com 300 membros de apoio do 1010º Esquadrão de Caça. Apesar de não terem sido anunciados em discursos pomposos ou desfiles, seu propósito era extremamente significativo. Uma batalha se desenrolava no Iêmen enquanto as forças Houthis aperfeiçoavam uma estratégia mortal que envolvia lançar lançadores de mísseis ocultos para fora de túneis, disparar contra navios aliados ou americanos no Mar Vermelho e, em seguida, derreter sob camadas rochosas. Essas supostas táticas de atirar e fugir não eram apenas boatos. Nos últimos meses, a inteligência documentou vários quase-acidentes. A ameaça invisível que poderia emergir repentinamente da costa do Iêmen parecia um cerco à marinha que guardava os canais de água. O Warthog, fortemente blindado e de respiração lenta, fornecia uma vantagem valiosa contra tal ameaça. Pode persistir. Mapas das regiões montanhosas do Iêmen foram pregados nas paredes por hordas de agentes de inteligência em uma sala de reuniões tranquila em Al-Dhafra. Eles codificaram por cores cada fortaleza Houthi conhecida. Circularam cavernas em potencial e identificaram superfícies rochosas planas que foram utilizadas como áreas de concentração improvisadas. Conjecturava-se que os insurgentes haviam aprendido a esconder lançadores de mísseis atrás de lonas camufladas com conselheiros iranianos, disfarçados em veículos surrados que circulavam ao amanhecer ou ao anoitecer em estradas empoeiradas. Quase não havia chance de perceber esses recursos ocultos se um avião adversário passasse muito rápido. Na verdade, eles poderiam ser pegos a tempo por um A-10 voando lenta e metodicamente, usando pods infravermelhos para escanear cada pico e vale. Os Houthis possuíam um arsenal de armas, o que era o problema mais sério. Além disso, eles possuíam radares soviéticos ou iranianos obsoletos que ainda conseguiam identificar aeronaves desprotegidas e talvez direcionar rajadas de fogo terrestre. Apesar de sua tecnologia obsoleta, o fogo terrestre não é novidade para o A-10, mas ele não é invencível. Os pilotos precisam estar cientes de que calibres maiores podem ser disparados de armas de camuflagem ou de cristas. Como resultado, a Marinha implantou jatos de guerra eletrônica conhecidos por bloquear e destruir radares, chamados EA-8G Growlers. O zumbido dos técnicos e o sussurro dos pilotos formaram uma orquestra tensa no primeiro dia, enquanto o sol se punha. A enorme arma GAU-8A
de 30 mm, que se estendia pela barriga do javali, foi posta à prova pelas tripulações. Cada cano contém projéteis de urânio empobrecido ou tungstênio. Outros checavam novamente os pods que detectariam alvos a dezenas de quilômetros de distância e preparavam trilhos de mísseis para os AGM-65 Mavericks. Enquanto isso, a linha de voo era puxada por um vento do deserto que soprava com tanta violência que alguns aviadores alistados tiveram que cobrir o rosto para se proteger de pequenas tempestades de areia. Não houve cerimônias de premiação ou coletivas de imprensa para anunciar a chegada do javali. No entanto, as unidades de inteligência, o pessoal de terra e os observadores no céu sabiam que 29 de março seria um divisor de águas nessa batalha das sombras. Os Houthis haviam se acostumado a represálias rápidas e fragmentadas que nunca os mantinham no poder. Os Estados Unidos agora estavam adotando uma estratégia de vigilância por tempo indeterminado, na tentativa de interceptar os rebeldes antes que pudessem lançar um míssil. O próprio deserto parecia prender a respiração, esperando para ver se a figura sinistra do javali poderia desequilibrar a balança de maneiras que poucos ousaram imaginar. A importância do javali no contexto de cavernas e artilharia. Tempestades e guerras no Oriente Médio devastam desertos aparentemente comuns há séculos, apenas para fazer com que os combatentes locais desapareçam atrás de labirintos de pedra. A espinha dorsal acidentada do Iêmen não é diferente. Cumes craterizados, que pareciam formações rochosas homogêneas vistas de cima, eram usados pelos Houthis para criar esconderijos e esconderijos. Por 1 ou 2 minutos, eles empurraram um caminhão velho com um trilho de foguete para fora de um túnel. Dispararam um míssil de curto alcance e então desapareceram tão rápido quanto um fantasma. Foi assim que sobreviveram. Eles acabaram se tornando confiantes o suficiente para representar uma ameaça aos navios que cruzavam o Mar Vermelho, bem como aos inimigos próximos. O A-10 tinha uma variedade de características especiais para combater essa astúcia. Ao colocar o piloto dentro de uma banheira de titânio, o design do avião é conhecido por sua capacidade de resistir a golpes que enfraqueceriam caças mais frágeis. Suas asas largas e rombudas, projetadas para voos estáveis em baixas altitudes, facilitam a identificação de perigos ocultos em solo. Um enorme sistema de canhões giratórios em seu centro ofusca qualquer coisa similar encontrada em jatos contemporâneos. Tanks. Bunkers e lançadores de mísseis podem ser destruídos eficientemente com uma única e breve rajada, capaz de disparar centenas de projéteis perfurantes em questão de segundos. No entanto, um exército em campo aberto não é o objetivo no Iêmen. O oponente é um metamorfo. Às vezes, um pequeno grupo de homens usando sandálias, e outras vezes, uma equipe heterogênea com veículos improvisados que, após disparar, desaparecem atrás de uma colina. Assim, o longo período de espera e a lenta velocidade de voo do javali representam uma enorme vantagem. Apenas com combustível interno. Ele pode pairar por mais de 1 hora, ou muito mais se colidir com um avião-tanque KC-135 em voo. Uma vez lá, o piloto pode usar um módulo de mira de alta resolução para identificar, entre as pedras, uma lona de formato estranho ou um motor de caminhão aquecido. Mas esse benefício vem à custa de mais publicidade. Com uma velocidade orbital média de cerca de 300 nós, o javali é suscetível a fogo terrestre. Isso explica a importância da sinergia com aeronaves de guerra eletrônica. Um rugido pode inundar a frequência com sons perturbadores, deixando o inimigo cego, caso algum radar tente direcionar armas antiaéreas para o A-10. Pilotos e equipes de inteligência que haviam acabado de chegar a Al-Dhafra descobriram que os Houthis também haviam aprimorado suas capacidades de comunicação. Para garantir que os caças pudessem coordenar disparos de longo alcance, assessores iranianos teriam fornecido internet via satélite por meio de terminais Starlink. Muitos ficaram surpresos com isso, pois esperavam um sistema menos sofisticado. Mas também tornou os canais de comunicação dos Houthis
monitorados por especialistas em sinais americanos, um alvo prioritário. A vetorização de um javali em curto prazo tornou-se possível sempre que um telefonema ou um surto de dados mencionava um horário de lançamento. No entanto, a tensão fervilhava dentro do plano. Muitos pecados podiam ser ocultados pela noite do deserto. Os Houthis podiam esperar pelo breve intervalo entre as patrulhas do A-10 ou ocultar sinais de calor. O desafio para os planejadores da missão do Javali era manter uma presença constante enquanto rotacionavam os jatos para evitar o surgimento de brechas. Os pilotos brincavam pelas redes de rádio que a terra árida além da pista era a Cova dos Leões, onde um único erro poderia resultar em um foguete inesperado subindo pela barriga. No entanto, cada um fez uma piada enquanto inspecionava cuidadosamente a munição letal de 30 mm, os trajes de voo e os equipamentos de sobrevivência. Perceberam que, uma vez iniciada a próxima escalada, seria impossível pará-la. Poucos dias depois, quando a inteligência começou a receber rumores urgentes sobre um ataque com mísseis planejado pelos Houthis, foi exatamente isso que aconteceu. A questão então era se os javalis chegariam ao Iêmen a tempo e com que rapidez conseguiriam fazer a viagem. O avião não voa como um caça supersônico, apesar de sua força e proteção. Os últimos minutos da perseguição seriam cruciais. Uma última tentativa de impedir um lançamento em 1º de abril. Não havia sinais de alerta naquela manhã. A pista já estava sendo castigada pelo calor escaldante. Ao longo das poeirentas serras do Iêmen, 2 A-10 decolaram em patrulha normal, procurando por qualquer coisa em comum. Uma junta de rebite RC-135 pairava em círculos lentos acima, escutando frequências de rádio e linhas telefônicas. Os centros de comando foram repentinamente tomados por uma sensação de urgência após ouvirem o conteúdo de uma ligação telefônica gravada. Em menos de 20 minutos, um esquadrão Houthi se preparava para lançar um lançador, claramente com a intenção de atingir um navio americano ou aliado que atravessasse uma rota marítima vital. Antes do míssil disparar, os americanos tiveram apenas alguns minutos para reagir. Além disso, havia uma possibilidade real de que ele pudesse causar danos significativos se fosse lançado, seja atingindo algo duro ou fazendo com que o navio manobrasse com medo. A patrulha A-10 estava longe demais naquele momento para uma corrida típica de voo em toda a extensão do mapa. No entanto, os pilotos receberam uma ordem clara para acelerar os motores a todo vapor. Nunca notados por sua velocidade, os aviões avançaram ruidosamente, colados ao solo para não serem notados. O Vale Rochoso pretendido pelos Houthis foi identificado pela equipe de inteligência, que também enviou coordenadas para as cabines dos Warthogs. Durante os 15 a 18 minutos seguintes, o voo pareceu uma corrida contra o vento. De tempos em tempos, o piloto principal verificava as direções no mapa computadorizado. As encostas íngremes de pedra substituíram as dunas ondulantes no deserto, e os grupos de raios focalizaram o que parecia ser um pequeno grupo de humanos próximo a uma caverna parcialmente exposta. Os pilotos ampliaram a visão e notaram o que parecia um tubo de lançamento alto e inclinado. Era exatamente o tipo de dispositivo empregado para mísseis apontados para navios. O tempo parecia estar se partindo em pequenos fragmentos. Para evitar possíveis disparos terrestres, o piloto inclinou o Warthog para uma aproximação direta. Quando acionaram o canhão, estavam a cerca de 500 metros de distância. O lançador, o caminhão e todo o equipamento relacionado foram destruídos em uma nuvem de poeira e faíscas, enquanto o Gal-8 rugia com um feroz. Logo atrás, o segundo A-10 adotou uma postura defensiva, procurando por clarões de cano que pudessem indicar a presença de uma arma antiaérea oculta. Aqueles que testemunharam o ataque posteriormente testemunharam que foi um redemoinho repentino e intenso. Em dado momento, um grupo de combatentes estava reunido ao redor de um caminhão,
preparando-se para o tiro fatal. O local foi destruído por uma chuva de projéteis de 30 milímetros no dia seguinte. Para os americanos, era a prova de que sua estratégia de inteligência multifacetada poderia funcionar. Foi um sinal aterrador para os Houthis de que o idoso e estoico Warthog não seria tão facilmente enganado. Todos entenderam. Ao final do interrogatório naquele dia, que era mais do que apenas uma vitória. A curta janela de oportunidade, surgindo em questão de minutos, demonstrou que os Houthis não conseguiriam disparar um míssil consistentemente sem correr o risco de uma reação instantânea e mortal se os Estados Unidos os vigiassem de perto. Aquele incidente desencadeou uma tendência que se repetiria ao longo das semanas seguintes, transformando as fronteiras montanhosas do Iêmen em um jogo mortal de esconde-esconde. O triplo assassinato em 2 de abril e os radares bloqueados. Os Houthis agiram rapidamente se quisessem aprender com o desastre de 1º de abril. Correram rumores de que estavam tentando atualizar radares obsoletos. Talvez tenham pensado que, com aviso prévio, conseguiriam avistar os javalis e teriam tempo para se esconder em cavernas. No dia seguinte, a inteligência relatou um novo grupo de caminhões a nordeste de saída, historicamente associado a redutos Houthis. Desta vez, os americanos não arriscaram nada com possíveis radares. Os Growlers EA-80G, projetados para hackear e bloquear sinais inimigos, foram mobilizados pela Marinha. Os pilotos dos Growlers encontraram o alcance de frequência dos radares Houthi em questão de minutos e lançaram bombas de energia eletromagnética. As telas ficaram inutilizáveis com o ataque, que foi suficiente para desativá-las ou confundi-las. 2 javalis avançaram para a área enquanto os Houthis lutavam com seus sistemas eletrônicos bloqueados. 3 caminhões, cada um estranhamente projetado como um lançador de mísseis, foram alvejados por sua cápsula de mira. Já era tarde demais quando uma gangue correu para cobrir um lançador com uma lona. Para garantir um ataque à distância que desativasse o lançador primário, o piloto líder do A-10 disparou um AGM-65 Maverick a cerca de 42 quilômetros de distância, em tom comedido. Explosões secundárias foram causadas pela explosão escaldante do míssil, provavelmente provenientes de munições armazenadas. Os outros 2 caminhões foram destruídos por estilhaços. Na esperança de desaparecer no emaranhado de caminhos cobertos de poeira, alguns guerreiros se amontoaram em um caminhão em ruínas. Ele ficou imobilizado quando o A-10 que o seguia pegou o canhão e costurou os rastros a uma breve rajada de projéteis. O piloto falou de forma sucinta, mas alegre, através dos canais de rádio. Não houve resposta de fogo, e 3 lançadores foram destruídos. O fato de equipamentos de radar obsoletos não lhes darem uma sensação de segurança foi um duro choque de realidade para os Houthis. Eles também começaram a perceber o quão bem os americanos haviam integrado suas capacidades de ataque direto, interferência e inteligência. Havia menos chances de escapar para lançar um míssil. No entanto, os americanos foram sábios o suficiente para não acreditar que as coisas seriam sempre tão simples. Os Houthis tinham muitos lugares para se esconder na paisagem selvagem do Iêmen, e os conselheiros iranianos ainda podem compartilhar novos métodos para contornar os bloqueadores. Naquele dia em particular, no entanto, a combinação de Growlers e Javalis desferiu um golpe simbólico, já que nem os Houthis nem seus radares foram capazes de detectar os A-10 que se aproximavam até que fosse tarde demais. Em meados de abril, o deserto se move em direção à montanha. Interceptações de rádio no período de uma semana indicaram que os Houthis estavam em combate. A presença do A-10 enfatizou seus encontros anteriores com o poder aéreo ocidental. Uma organização insurgente pode frequentemente antecipar uma pequena pausa antes de uma resposta após o lançamento de um míssil. Eles se adaptaram, pois parecia que uma reação enérgica havia sido realizada. Membros do IRGC sugeriram que enterrassem os cabos, se possível, retornassem aos sinais de linha de visão
ou limitassem as comunicações telefônicas abertas. Entre eles, alguns artesãos se concentraram na criação de iscas, que são estruturas de madeira envoltas em lonas que lembram tubos de mísseis ou caçambas de caminhões. Outros vasculharam os mercados ilegais em sua área em busca de mais redes de camuflagem que pudessem ser usadas para esconder o calor do motor. Em resposta, as equipes de javalis continuaram a aprimorar suas estratégias. Pequenas variações de temperatura podiam ser detectadas pelos módulos de raios. Os americanos aprenderam a observar a capacidade do chamariz de brilhar contra um fundo em chamas, caso fosse exibido frio. O piloto poderia ter visto o formato incomum se uma rede tivesse sido usada. Melhor ainda, ficar de olho em qualquer movimento que identificasse o caminhão real. Os Holts tentaram implementar alterações de assinatura, como evidenciado pelas novas imagens que o pessoal de inteligência afixou nas paredes durante os briefings diários. À medida que os combatentes locais perceberam que os americanos podiam ouvi-los, especialistas em sinais captaram ligações telefônicas cada vez mais paranoicas. Em 10 de abril, havia uma indicação clara de que os Houthis estavam recuando da costa próxima com seus lançadores pesados. No entanto, não houve comemorações exageradas no posto de comando americano. Um petroleiro ou cruzador poderia, ainda assim, sofrer danos significativos com uma única e astuta emboscada que conseguisse passar pela rede. E não se tratava apenas de mísseis. Sobrevoos de helicópteros encontraram grandes buracos em certas cristas que podem ocultar armamento mais sofisticado. Os americanos observaram que aeronaves de baixa altitude, como o A-Day, poderiam ter dificuldades caso os Houthis conseguissem obter armamento antiaéreo mais potente. No entanto, muitas ameaças foram temporariamente eliminadas pela guerra digital dos Growlers. O Javali precisava desencorajar o uso do radar para sobreviver. Cada piloto de A-10 compartilhou suas experiências de evitar fogo terrestre em campo. Alguns deles ricochetearam ou deixaram pequenos amassados na blindagem do avião após receberem alguns tiros. Fazia parte do dever manter a compostura enquanto as balas traçantes eram fabricadas. Caminhões técnicos locais dispararam tiros aleatórios contra A-10s, sobrevoando-os algumas vezes, usando uma metralhadora montada em uma picape. Os pilotos de Javali geralmente retaliavam com uma única bomba estrategicamente posicionada ou com breves disparos de arma de fogo. Esses aspectos técnicos raramente foram um problema posteriormente. Rastreadores observaram um declínio perceptível nas tentativas de lançamento de mísseis a partir da costa do Iêmen, à medida que a segunda semana de abril se aproximava. Escoltas armadas foram solicitadas por menos navios de carga, de acordo com dados macroeconômicos de transporte marítimo. Em vários corredores, o pessoal de serviço da Marinha reduziu o nível de alerta de vermelho para amarelo. No entanto, a história estava longe de terminar. Dada a sua reputação de imprevisíveis, os Houthis podem estar preparando um ataque maior ou aguardando um chamado A-10. De fato, um desses incidentes ocorreu em 13 de abril, iluminando o céu com novos raios de sangue. Um drone letal foi avistado nas cataratas Hammer no mesmo dia. Um drone americano sobrevoou a província de Jom em uma tarde escaldante. Detectou uma leitura térmica gritante de um caminhão com motor quente estacionado perto de terras agrícolas. Em muitas regiões, isso poderia parecer normal, mas as tendências locais indicam que os agricultores frequentemente usavam automóveis menores e mais antigos. O chassi robusto do caminhão era característico de veículos usados para transportar mísseis. MV, um A-10 em patrulha, que acabara de reabastecer, recebeu uma mensagem. Planando em direção a uma crista que oferecia proteção parcial contra armas de pequeno porte abaixo, o piloto inclinou-se para a esquerda, sacrificando a altitude pela velocidade. Um grupo de indivíduos se movimentava em torno de uma estrutura cilíndrica alta que o módulo de raios conseguia ver. Era evidente de cima. Um caminhão estacionado para um lançamento ao lado de um tubo de míssil.
provavelmente um C-802, mas não havia indicação de um radar em operação. Temendo a fúria dos Growlers bloqueados, o piloto supôs que os Houthis estavam com medo de acionar um. O piloto rapidamente fixou o primeiro míssil Maverick no contorno do caminhão, estabilizando a mira. O piloto saltou para o comando do console, apertou o botão de liberação e observou o míssil acelerar na escuridão. Rajadas secundárias da ogiva dentro do lançador foram desencadeadas por uma erupção de rochas, lama e chamas que devorou o lançador. Detritos e fragmentos de aço se espalharam em um arco mortal. Em pânico, pelo menos um dos homens fugiu para outro caminhão. O piloto do A-10 continuou a se preparar e trocou de veículo. 2 segundos de fúria de 30 milímetros foram cobertos por um breve e preciso acionamento do gatilho. Foi o suficiente. O piloto avistou o casco destroçado do segundo caminhão em meio à poeira que subia. Ele não se mexia. A análise das imagens do drone revelou posteriormente a rapidez com que tudo aconteceu. Era evidente que os Houthis pretendiam disparar em questão de minutos, mas nunca tiveram a oportunidade. Foi um choque há muito esperado para uma célula insurgente que se orgulhava de emboscar navios desavisados. Naquele momento, o círculo de observadores construído pelos americanos, o reconhecimento por drones, as comunicações à prova de interferência e um javali a postos, todos conectados em tempo real, provaram ser insuperáveis. Nas noites seguintes, esse padrão se repetiu. Às vezes, o piloto apenas vislumbrava um perigo potencial. Outras vezes, não havia nenhum som vindo das linhas Houthis. O A-10 foi forçado a entrar em órbita e, enquanto explorava o deserto, vislumbrava periodicamente o céu estrelado. Enquanto tudo isso acontecia, os operadores do drone observavam as imagens infravermelhas em preto e branco em busca de pistas que pudessem apontar para um foguete enterrado ou sua assinatura térmica. Demonstrações impactantes em áreas urbanas. Mesmo os americanos tendo vantagem no vasto deserto, os problemas eram comuns em pequenas aldeias e nas periferias das cidades. Os Houthis ocasionalmente deslocavam seus equipamentos para mais perto de áreas povoadas, pois sabiam que os Estados Unidos geralmente tomavam muito cuidado para evitar ferimentos em civis. O jogo foi distorcido. Na esperança de que os javalis não corram o risco de um ataque direto, esconda-se entre pessoas inocentes. Uma estratégia conhecida como demonstração de força era essencial nessas situações. Imagine um A-10 se aproximando e voando baixo. No crepúsculo, turbinas rangem, ocasionalmente, liberam clarões após clarões. Rajadas rápidas e brilhantes de luz. Tal passagem é como a morte se aproximando sobre a terra. As tripulações de caças Houthis frequentemente entravam em pânico e abandonavam seus equipamentos por não quererem arriscar suas vidas sob o fogo direto dos javalis. Além disso, civis fugiam em busca de segurança. No entanto, a maioria conseguiu distinguir entre um ataque aéreo e um desaparecimento gradual assim que o avião se retirou sem disparar. O objetivo dessas passagens espetaculares era dispersar os rebeldes e impedi-los de lançar um ataque direcionado. Depois disso, o piloto poderia voltar e esperar para ver se o lançador ressurgia em um local mais remoto. Isso daria ao javali sinal verde para atacar. Embora essas demonstrações de poder não fossem garantia de pôr fim a todos os impasses urbanos, foram um golpe psicológico. Lembrando aos Houthis que estavam sendo observados pelo avião acima e que, se não fugissem, armas de verdade poderiam ser usadas. Os pilotos reconheceram que voar tão baixo sobre um território desconhecido era estressante. De cantos obscuros, metralhadoras perdidas ou granadas propelidas por foguete podiam disparar. No entanto, a blindagem de titânio do A-10 fornecia apoio psicológico. Com base em precedentes históricos de conflitos anteriores, um javali pode ser atingido e ainda assim retornar mancando. Em locais onde os espectadores poderiam ser pegos no fogo cruzado, o avião avançava com estrondo, espalhando pânico sem lançar bombas mortais. Relatórios de inteligência ao longo do tempo revelaram que qualquer demonstração de
Força em uma área lotada frequentemente adiava ou paralisava completamente uma ação Houthi. Alguns usaram a confusão como uma oportunidade para se misturar ao público em geral. Outros decidiram procurar um novo esconderijo e desistiram por hoje. De qualquer forma, menos disparos de mísseis foram disparados no geral. E as rotas marítimas do Mar Vermelho suspiravam de alívio cada vez que os Houthis falhavam em um lançamento. Uma queda no ruído dos mísseis. Em meados de abril, era difícil negar os dados. O número de tentativas de lançamento de mísseis Houthi caiu vertiginosamente. Os sinais vermelhos diminuíram drasticamente. De acordo com oficiais da Marinha, acostumados a monitorar radares para detectar ameaças que se aproximam, os preços dos seguros para petroleiros comerciais diminuíram. Depois de meses sem fazer isso, algumas companhias de navegação começaram a permitir que seus navios passassem pelos mares iemenitas sem a necessidade de escoltas fortes. O A-10 havia mudado o cenário discretamente, sem qualquer publicidade. A inteligência atribuiu isso a uma série de fatores, incluindo javalis voando sobre suas cabeças o tempo todo, radares bloqueados e interceptações telefônicas que detectavam qualquer possibilidade de disparo. O moral estava alto entre os pilotos do 1920 Esquadrão de Caça em Al-Dhafra. Contaram uns aos outros como haviam se tornado guardas do deserto, vigiando a fronteira com vigilância, esperando para ver que delírios os Houthis tentariam conjurar em seguida. O placar estava pintado com os números do Comando Central. Os A-10 haviam realizado mais de 200 missões entre 2 e 17 de abril. Nessas batalhas, eles registraram cerca de 50 abates de lançadores, e alguns líderes de campo Houthi proeminentes também foram atingidos. Inúmeros observadores dentro da cadeia de comando celebraram isso como evidência de que uma fuselagem obsoleta poderia, ainda assim, ter um impacto devastador nos planos adversários quando combinada com a inteligência atual. A facilidade de integração do Javali às operações navais despertou a curiosidade dos oficiais da Marinha. O A-10 não era uma aeronave da Marinha, mas tinha talento para frustrar ameaças físicas, o que talvez estivesse completamente fora do escopo de seu projeto original. Aqueles que apoiavam a aposentadoria do Javali, por sua vez, estavam em uma posição mais precária. Embora houvesse divergências sobre o custo da modernização, era difícil ignorar a taxa de sucesso em sua forma bruta. Os capitães dos navios expressaram um verdadeiro alívio. Em vez de se preocuparem constantemente com alarmes de mísseis iminentes, os marinheiros agora forneciam atualizações mais contidas. Não foi encontrado nenhum sinal de radar e não havia indicação de qualquer movimento costeiro. Os capitães de carga que haviam evitado a área começaram a redirecionar suas rotas, atrasando suas viagens em vários dias. Para aqueles que operavam naquelas águas, foi uma mudança radical. Embora as operações possam ter sido ofuscadas por notícias mais significativas em outras partes do Mediterrâneo. No entanto, ninguém declarou triunfo completo. Os Houthis continuaram a ser uma potência no Iêmen, governando regiões imunes a ataques inesperados. Em outras palavras, eles não tinham mais liberdade para espalhar mísseis pelo oceano. A cada dia, mais prováveis lançadores acabavam como destroços em chamas nas ravinas das montanhas. Agora, sabendo que tinham apenas alguns minutos, antes da retaliação do A-10, os líderes Houthis avaliavam cada tentativa com pavor. O rugido do A-10 e a história que começou a se espalhar. Enquanto os pilotos que pilotavam essas missões descreviam como o avião se comportava quando a situação piorava, os recém-chegados dos Estados Unidos ouviam com os olhos arregalados dentro das salas de prontidão. Aeronaves retornavam com novos ferimentos, marcas de tiros de fuzil ou marcas de estilhaços de quase acidentes. Como se fosse um dia qualquer no escritório, os funcionários da manutenção recarregavam o grande canhão, trocavam os painéis e limpavam a poeira acumulada. O mantra ao final de quase todas as missões era o mesmo:
uma profunda sensação de gratidão pela baixa velocidade e pela espessura do casco do A-10, que provaram ser a combinação ideal para revelar ameaças ocultas. Bombardeiros de alta altitude que lançavam cargas úteis sem um único clarão de disparo estavam muito longe disso. O piloto conseguia observar os caminhões se movendo em tempo real, observar os homens causando confusão, então cronometrar o disparo para obter o melhor efeito. Ironicamente, essa abordagem de interação lenta e meticulosa era a mais apropriada para o jogo de gato e rato hiperadaptativo do Iêmen. Tentando evitar serem detectados por jatos regulares, os Houthis encontraram um avião que não voava muito longe. Um avião que nunca se aventurava muito longe, mas circulava e sondava. Rumores circularam pela base de que os Houthis começaram a se referir ao avião como o martelo de voo baixo depois que repentinamente descobriram que um A-10 estava sobrevoando. Tribos locais relataram que, quando observadores Houthis viam uma aeronave de asas largas se aproximando, fugiam em motocicletas com seus celulares na mão, apenas para descobrir que seus alertas eram interrompidos por interferências ou interceptações. De volta a Washington, a controvérsia em torno do futuro do Javali ressurgiu. Havia perguntas difíceis para os planejadores que apoiavam a aposentadoria da aeronave. Que funções adicionais uma aeronave supostamente obsoleta poderia desempenhar antes de 2029? Se conseguisse impedir esses lançamentos de mísseis por conta própria? A situação no Iêmen demonstrou que nem todas as guerras contavam com redes terra-ar sofisticadas, embora jatos furtivos fossem essenciais em confrontos entre pares. Uma aeronave implacável, capaz de absorver o impacto e rebater os ataques, é a melhor arma para combater veículos ocultos em labirintos rochosos. O ritmo da luta diminuiu na segunda quinzena de abril. Os Houthis reconheceram que seus esforços constantes haviam esgotado seus recursos, sem causar danos equivalentes aos navios de guerra dos Estados Unidos ou de seus aliados. Os americanos, no entanto, permaneceram vigilantes. Ser complacente era arriscado. A rotação das tripulações dos Javalis continuou. Qualquer coisa que iluminasse um radar poderia ser bloqueada por rugidos ainda dentro do alcance. Os voos conjuntos do Rivet continuaram a ouvir sinais de ambição renovada nos chamados Houthis. Cada dia de relativa calma nas rotas marítimas era uma evidência silenciosa da mudança de poder, mesmo sem bandeiras ou multidões aplaudindo para anunciá-la. O Javali deixou um novo legado ao demonstrar que ainda era possível dominar o campo de batalha em baixa velocidade.